Pronto, tá gravando. Pessoal, desculpa, eu realmente esqueci de colocar a aula para gravar, tá certo? Mas só para repetir o que foi feito aqui rapidinho, tá? Eu estava explicando sobre a lei de Coulomb, tá? Essa lei de Coulomb é a força eletrostática de atração ou de repulsão, caso a gente tenha interação entre cargas elétricas, tá bom? Então, só para resumir, se eu tiver duas cargas de sinais iguais, tá? Vai ocorrer uma força de repulsão, tá? E sejam sinais iguais, tanto positivos quanto negativos, eu vou ter força de repulsão, certo? Aqui vai ser uma repulsão, ou seja, as cargas têm a tendência de se separarem cada vez mais, tá? E se forem cargas de sinais contrários, se eu tiver uma carga positiva e uma carga negativa, a gente vai ter forças de atração. Seja o contrário também, né? Se a primeira for negativa e a segunda for positiva, também nessa situação a gente vai ter forças de atração, tá? Essas forças de atração e repulsão são forças eletrostáticas, elas são governadas através da lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb determina que a força sofrida pela interação entre essas cargas, seja de atração ou de repulsão, ela depende de uma constante, depende do módulo das cargas, da carga 1 e da carga 2, e depende, né, e é inversamente proporcional à distância de separação entre essas cargas, tudo isso elevado ao quadrado, tá? Então, deixa eu salvar isso aqui, aí eu vou escrever novamente, só para eu ter um pouquinho mais de espaço, eu vou escrever novamente a lei de Coulomb para a gente determinar, escrever, né, anotar cada um dos termos dessa lei. Então, lei de Coulomb. Então, o módulo da força eletrostática depende de uma constante vezes o módulo das cargas, tudo isso dividido pela distância de separação entre essas cargas elevado ao quadrado. Beleza. Então, se eu tiver uma carga Q1 e uma carga Q2, né, para que haja força eletrostática, eu necessito, né, que essas partículas, que esses objetos, necessariamente eles têm que estar eletrizados, tá? Então, vamos colocar essa carga Q1 como sendo uma carga positiva. Para que ela seja positiva, a gente considera que há uma deficiência de elétrons, né? Ou seja, para que ela fique positiva, elétrons foram retirados dessa carga Q1, e eu vou colocar uma carga Q2 como sendo uma carga negativa, por exemplo. Nessa situação, como eu tenho objetos que estão eletrizados com carga elétrica diferente, a gente atribui que vai haver uma força eletrostática de atração nessa situação, certo? Eles vão se atrair, sofrendo, cada um vai sofrer uma força que eu posso dar a nomenclatura da seguinte forma: a força sofrida pela carga 1 vai ser a força eletrostática que 2 aplica em 1, enquanto a força sofrida pela carga 2 é a força eletrostática que 1 aplica em 2. Só para ser rigoroso com nomenclatura, tá certo? E a gente ainda pode, né, levar em consideração
que essas cargas estão separadas por uma distância d qualquer, certo? Então, a gente vai ter, nessa situação, a gente vai ter força, aqui, constante, aqui, cargas, e aqui, distância. Certo? Então, de acordo com a terceira lei de Newton, F21 necessariamente tem que ser igual a F12. Né? As forças eletrostáticas, elas recaem no caso de ação e reação. Né? Tá de acordo com a terceira lei de Newton. Oi? Constante é o K. Certo? Que é de acordo lá com o slide anterior. Tá bom? Quer dizer, as anotações anteriores. Tá certo? Então, aqui seria uma situação de força de atração. Beleza? Vou salvar isso aqui. Oi. Eu não sei porque isso não tá automático, mas tudo bem. Ok, vamos lá. Vamos voltar agora para cá, para o slide. Aí eu tenho que mudar isso. Vou parar isso aqui. Agora eu vou apresentar isso aqui. Não, peraí. Boa noite. Oi, Roberto. Pode falar, cara. Só dando boa noite, professor. Cheguei agora. Boa noite. Atraso. Não, tranquilo, relaxa. Bom que agora eu sei que vocês estão me ouvindo e eu consigo escutar vocês também. Espera isso aqui, pronto. Pronto. Ok, beleza. As forças eletrostáticas, assim como o campo elétrico, que eu vou mencionar na próxima aula, também está de acordo com o princípio da superposição. Como se tratam de vetores, né, cada força realizada por pares de cargas vai me dar uma força eletrostática que é um vetor, tá? A gente pode realizar a soma vetorial através desse princípio da superposição, e aí eu consigo determinar qual é a força resultante que uma distribuição de carga exerce sobre uma carga qualquer. Tá? E aí, nessa situação, basta que você some vetorialmente todas essas forças em relação à carga que você quer calcular. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero saber qual é a força resultante que está sendo aplicada sobre essa carga Q1. Então, para isso, eu tenho que computar qual é a força que está sendo aplicada sobre ela pela carga 2, pela carga 3, pela carga N, né, e fazer essa somatória. E aí a gente consegue, naturalmente, isolar, colocar em evidência a carga 1, porque ela vai aparecer sempre em cada uma dessas equações. Né? Por exemplo, a F2 vai ser a constante que multiplica carga 1 vezes carga 2 sobre a distância de 2 para 1 elevado, distância de 2 para 1 elevado ao quadrado. A força F3 vai ser também constante vezes carga 1 vezes carga 3 dividido pela distância de 3 para 1 elevado ao quadrado. Então, a gente consegue, sempre vai ocorrer, né? Sempre vai ocorrer em cada uma dessas equações, sempre vai aparecer a carga Q1. Então, ela pode ser colocada em evidência e aí você vai fazer esse somatório vetorial, tá? Por isso que eu peço observação, revisem
revisem operações vetoriais. Como é que determina o vetor resultante? Qual é a lei dos senos? Qual a lei dos cossenos? Calcular somatório vetorial, a soma vetorial, né, para determinar a força resultante, por aí vai. Tá certo? Isso é importante que a gente, como vocês estão vendo, a gente vai trabalhar muito com vetores. Tá bom? Bom, só uma pergunta básica agora, né? Só para a gente ter ideia de magnitude. E aqui eu não vou fazer, eu vou deixar isso como desafio para vocês. Vocês têm todos os valores, certo? E a pergunta é: quantas vezes a força eletrostática é maior do que a força gravitacional? Se eu tenho um próton e um elétron, né? E eu vou aproximar, vamos botar aqui, vamos só desenhar para a gente entender o que está ocorrendo. Se eu tenho, vamos colocar, só para a gente organizar esse problema, tá certo? Vamos supor que é o seguinte: eu fixo um próton aqui embaixo, tá certo? E fixo, vamos ver como é que eu faço. Eu quero, não, vou esquematizar diferente aqui, tá certo? Não, acho que assim dá certo também. Vamos lá. Pronto. Vamos botar assim. Eu tenho um próton aqui embaixo, tá certo? E eu tenho um elétron aqui em cima. A força de atração entre essas duas cargas, ela vai ser uma força eletrostática que está apontando para cima. Só que se eu estou num campo gravitacional da Terra, eu vou ter uma força-peso que está apontando aqui para baixo. Certo? A pergunta é, aqui seria a força gravitacional, qual é a razão entre essas duas forças? Quanto, e aqui eu já vou dar o spoiler, né? Quanto a força eletrostática, quantas vezes a força eletrostática é maior do que a força-peso nessa situação? E aí a gente tem que a lei da gravitação universal do Newton, ela ela é escrita muito parecido com a força eletrostática da lei de Coulomb. Eu também tenho uma constante, que é a constante gravitacional, eu tenho as massas, e isso está dividido pela distância elevada ao quadrado. Tá bom? Turma, antes da gente passar, e aqui eu já vou fazer um exemplo com vocês. Antes da gente passar para fazer um exercício, tá? Eu quero mostrar. Agora sair daqui. Quero voltar para cá e eu quero fazer o gráfico dessa força eletrostática para a gente deixar isso aqui anotado, tá bom? Isso aqui é importante, que a gente vai usar esse conceito, né? Vai usar várias vezes ainda no futuro, tá bom? Então, só para a gente deixar isso aqui anotado, o gráfico da força eletrostática. Pronto. Então, para desenhar esse gráfico, a gente tem a seguinte situação. Eu vou colocar a força no eixo X e a distância no eixo Y. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Tá bonitinho. Pronto. Aqui eu vou escrever no eixo X, eu vou colocar a força medida em Newton. No eixo Y, ou no eixo X, eu vou colocar essa distância medida em metros. Tá certo? Como a força depende de uma constante
que depende das cargas, que depende também ela é inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado, tá? Então, nessa situação, pessoal, constante se mantém constante, como o nome já está dizendo. Eu não vou mudar as cargas, certo? Mas eu vou variar a distância, tá? Nessa situação, variando a distância, como ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, a gente vai obter um caso de assíntotas nos dois eixos, certo? Então, a brincadeira aqui é a seguinte: essas forças, elas nunca, quer dizer, essa curva, ela nunca vai tocar nenhum dos eixos, certo? E a brincadeira que ocorre aqui é a seguinte: se eu variar a distância entre essas cargas... Professor, Oi. não está aparecendo nada para a gente. Mil perdões. Gente, foi mal. Eu estou compartilhando, eu estava compartilhando só a janela, mas eu vou fazer agora compartilhar a tela inteira. Desculpa, viu? Pronto. Agora aqui, tá vendo agora? Agora sim. Pronto. Desculpa. É a mesma coisa de dar uma aula ao mesmo tempo para duas turmas diferentes, né? Então, vamos acostumando que vai dar certo, vai dar certo. Bom, o gráfico, ele vai ser uma assíntota nos dois eixos, certo? Ou seja, se eu tenho uma distância de separação entre duas cargas, né? Vamos colocar aqui uma carga 1 nesse ponto bem aqui e uma carga 2 nesse ponto bem aqui, tá? Nessa primeira situação, elas estão separadas por uma distância d qualquer e vamos supor que é esse caso bem aqui, tá certo? Que nessa situação que eu estou escrevendo, elas estão separadas por uma distância d e isso vai me dar uma força eletrostática F qualquer. Se a gente variar a distância entre essas cargas, eu naturalmente vou variar a força eletrostática que está ocorrendo, tá? Ao passo que, como isso é inversamente proporcional à distância ao quadrado, a gente vai ter essa hipérbole, né, nos eixos x e y, de modo que, se eu diminuir a distância, né, se eu pegar aqui, por exemplo, uma distância d sobre 2, o que vai ocorrer é que essa força eletrostática ela vai aumentar bastante. Tá certo? Mas não vai aumentar simplesmente sendo 2 vezes d. Né? Aqui essa força eletrostática, se eu diminuir a distância, a força aumenta. Mas aqui ela aumentaria para 4 vezes a força inicial, porque isso está elevado aqui ao quadrado. Né? Então, são essas características que a gente tem sempre que levar em consideração. Tá bom? Ah, professor, e se eu aumentar bastante a distância, a força vai ser zero? Não. A força não vai ser zero. Ela tende a zero, mas ela não vai ser zero. Beleza? Tranquilo? Vou salvar isso aqui também. E agora eu quero fazer com vocês um exercício só para a gente... só para a gente exercitar, né? Só para ficar claro como é que isso vai ser utilizado numa questão, por exemplo. Então, esse aqui seria o exercício 1, e diz o seguinte:
Durante uma aula de laboratório de eletromagnetismo, o estudante observou que duas pequenas esferas pontiformes e idênticas estão eletrizadas, com carga de menos 2 coulombs para a primeira e mais 12 coulombs para a segunda. As duas esferas são colocadas no vácuo e separadas por uma distância d, ficando submetida a uma força eletrostática F1. Em seguida, essas esferas foram colocadas em contato e separadas a uma distância de 5d, sendo agora submetidas a uma força eletrostática F2. Qual é a razão entre F1 e F2? Então, vamos descrever, né, as situações que ocorreram aqui, tá? Eu tenho, vamos botar umas esferazinhas aqui. Eu tenho aqui a esfera 1 e tenho aqui uma esfera, vou diminuir aqui, eu quero colocar isso com distância 5 vezes maior. Pronto. Aqui eu tenho uma esfera 1, que ela tem uma carga negativa de menos 2 coulombs, e tem uma esfera 2 positiva com uma carga de 12 coulombs. Nessa primeira situação, elas estão separadas por uma distância d. Certo? Nesse caso, elas estão sofrendo uma força eletrostática, tá? Pergunto, essa força é de atração ou de repulsão? Atração. Por quê? Atração. Cargas de sinais opostos se atraem. Cargas de sinais iguais é que iriam se repelir. Então, vai ocorrer uma força de atração entre essas cargas, tá certo? Aqui, nesse primeiro caso, a gente vai chamar essa força de F1. Ok? Em seguida, essas cargas são colocadas em contato. E aqui, pessoal, eu vou estabelecer o contato através de um fio, tá certo? Só para a gente saber que isso também é possível. Então, aqui, eu vou pegar um fio e vou estabelecer o contato entre essas duas cargas. Nessa situação, onde eu ligo as cargas através de um fio, a natureza não permite desbalanço, né? A tendência é a gente encontrar uma situação de equilíbrio, tá? Então, na eletrização por contato, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer? Eu tenho carga negativa em excesso. Opa, aqui é negativo. Eu tenho carga negativa em excesso na primeira carga e tenho falta de carga negativa na segunda carga. Certo? Um objeto eletrizado de forma positiva significa que ele tem falta de elétrons. Então, eu tenho muitos elétrons na primeira carga e tenho uma falta de elétrons na segunda carga. O que vai ocorrer? Elétrons da primeira carga vão fluir para a segunda carga. Tá certo? E aí, nessa situação, na eletrização por contato, a gente tem que a carga final é calculada como sendo a soma das cargas, tudo isso dividido por 2. Então, essa carga final vai ser menos 2 mais 12 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 10 sobre 2. No final, todas as duas vão ficar com uma carga de 5 coulombs. Tá? Então, agora, as duas cargas vão ficar positivas. Peraí, ele ainda faz o seguinte, né?
As cargas vão ficar positivas e vão ser separadas a uma distância de 5D. Vamos botar aqui o mais distante possível, né? Vamos botar isso aqui, pronto. Agora elas estão separadas por uma distância 5D. Nessa situação, a carga final vai ser positiva. Então, todas duas vão ficar com cargas positivas de 5 coulombs. E agora, nessa situação, como são cargas de mesmo sinal, vai ocorrer uma força de repulsão entre essas cargas. Né? E agora, eu vou chamar de F2, e agora eu quero fazer a razão entre F1 e F2. Tá bom? Bom, na primeira situação, pessoal, F1 é calculado como sendo a constante eletrostática vezes a carga 1, vezes o módulo da carga 1. Tem que sempre lembrar de colocar o módulo, tá? O módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. E, substituindo isso aqui, a gente tem que F1 pode ser escrito como sendo K vezes o módulo de menos 2 vezes o módulo de 12, tudo isso dividido por D ao quadrado. Então, F1 é igual a 24 vezes a constante sobre D ao quadrado. Eu vou deixar em termos de K sobre D ao quadrado, porque na hora que eu for escrever F2, vai aparecer esse termo também, tá? Então, F2 vai ser também a constante vezes o módulo da carga 1, como ela é positiva, o módulo é 5, vezes o módulo da carga 2, que é positivo, dividido por 5, tudo isso dividido pela distância de 5D, tudo isso elevado ao quadrado. Então, F2 seria 25 vezes K, dividido por 5 ao quadrado, também vai dar 25, que é 25 vezes D ao quadrado. Então, F2 é simplesmente K sobre D ao quadrado. E agora eu faço, depois de encontrar uma equação tanto para F1 quanto para F2, eu vou fazer essa razão. F1 sobre F2 é igual a F1, 24K sobre D ao quadrado, e F2 é K sobre D ao quadrado. Cancelam-se K sobre D ao quadrado, então essa razão é de 24. Ou seja, a força eletrostática F1 é 24 vezes maior do que a força 2. Certo? Não. A razão entre uma, aqui eu posso escrever o seguinte, que F1 é igual a 24 vezes F2. Então, a força 1 é 24 vezes maior do que F2. Tá certo? Por que que isso ocorre? Basicamente por conta da distância. Quanto menor a distância, maior a força. Tá? Eu vou salvar isso aqui. Vou salvar isso aqui e vou voltar no gráfico. Voltar aqui no gráfico. Pronto. Se eu tenho uma distância D qualquer, né, vamos supor que se mantenham-se as mesmas cargas, né? Se eu jogo uma distância de 5D, a força vai lá para baixo. Certo? Então, é basicamente por essa relação entre a distância que faz com que uma força seja muito maior do que a outra. Porque a distância foi uma... Eu
Aumentei a distância em 5 vezes. Isso fez com que a força fosse 24 vezes maior. Beleza? Show. Deixa eu ver aqui. Galera daqui, como é que tá aí? Tá tranquilo aí, pessoal? Tá dando certo sim, viu, professor? Beleza. E vão desculpando aí esses pequenos erros, porque primeira vez que a gente está fazendo desse modo, tá certo? Mas vamos acostumando, vamos acostumando. Bom, vamos ver mais um exemplo. Agora montar ela no gráfico é um pouco mais complicado, professor. Não, deixa o gráfico comigo. Deixa o gráfico comigo. Tá bom? Tá certo. Esse aqui é legal também, ó. Vamos pegar agora e aplicar o princípio da superposição. E esse aqui é o exemplo 2. Seguinte, 3 cargas são localizadas no vértice do triângulo equilátero, conforme a figura abaixo. Qual é a força resultante que atua na carga de 7 coulombs, 7 microcoulombs, tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Eu vou tirar essa figura daqui e vou pegar ela de novo e escrever, vou colocar só a figura separada aqui para eu poder escrever melhor, certo? Aqui eu consigo desenhar melhor sobre a figura. Beleza. Oi? Posso. Eu acho que é assim. Não, não, aqui não. Eu acho que é assim. Melhorou, né? Beleza. Então eu quero saber qual é a força eletrostática que atua na carga de 7 microcoulombs. Para facilitar a minha vida, eu vou dizer que essa carga é uma carga 1, essa carga é uma carga 2 e essa carga é uma carga 3. Tá? Antes da gente calcular o módulo, tá, dessa força resultante, eu quero saber para onde é que ela está apontando. Então, eu vou aplicar o princípio da superposição para achar o vetor resultante das forças de 2 para 1 e das forças de 3 para 1. Tá certo? Vamos começar com as cargas 1 e 2. Entre as cargas 1 e 2, o que a gente tem é o seguinte: são forças, são cargas iguais, todas as duas são positivas, tá certo? E sendo assim, vai haver uma força de repulsão entre elas, tá? Então, sendo uma força de repulsão, o que vai ocorrer é este vetor bem aqui de cima, tá? Então, aqui seria a força que 2 está fazendo sobre a carga 1. Agora, eu tenho que olhar para a força de 3, que a carga 3 está fazendo sobre a carga 1, que é uma carga negativa. Então, isso me daria uma força de atração. Então, seria esta situação aqui. Seria a força que 3... Não, vou escrever desse lado aqui. A força que 3 está fazendo sobre 1. Tá? E agora eu vou calcular a força resultante entre essas duas forças. E aqui eu posso usar simplesmente, né, graficamente, né, só para a gente ver, eu posso usar a lei dos paralelogramos. Ou seja, eu vou traçar uma reta paralela ao primeiro vetor e vou traçar uma reta paralela ao segundo vetor. E aqui eu estou tentando fazer o mais bonitinho possível. No encontro dessas paralelas é onde eu vou ter o meu vetor resultante.
partindo da carga F1. Então, esse aqui seria a força resultante, que vetorialmente a gente pode escrever isso aqui como sendo o somatório do vetor de F de 2 para 1 mais F de 3 para 1. Ou seja, a força que a carga 2 está fazendo sobre a carga 1 e mais a força que a carga 3 está fazendo sobre a carga 1. Ok? E aí é só a gente calcular quem são cada um desses vetores, tá? E determinar quem é essa força resultante. Beleza? Bora lá. F de 2, 1. O seu módulo é calculado como sendo a constante eletrostática vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 sobre a distância elevada ao quadrado, tá? F de 2 para 1, como se trata de um triângulo equilátero, ele tem a distância de 0,5 metros. Então, essa distância aqui, de 2 para 1, ela também é 0,5 metros. Então, a constante no VAR, 9 vezes 10 elevado a 9. 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica o módulo de 2 microcoulombs. Só lembrando, pessoal, esqueci de mencionar, micro corresponde a 10 elevado a menos 6. Né? São aqueles múltiplos e submúltiplos. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 7 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância de 0,5 elevado ao quadrado. Tá? Oi? Não, aqui... desculpa, tá certo. É só... Mas dá na mesma, porque a multiplicação, ela é comutativa. Mas vamos deixar certinho, só para não confundir. A carga 1 é 2 e a carga 2 é 2. Tá certo, obrigado. Tá? Então... professor, eu sou péssimo em trabalhar com notação científica. Como é que eu faço? Organiza, tá? Organiza. Joga tudo que é número para um lado e joga tudo que é notação base 10 para o outro lado. Então, fica 9 vezes 7 vezes 2, vezes 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido por 5, aqui eu vou escrever em notação científica, tá? Porque só para a gente acostumar com isso. 0,5 pode ser escrito como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 1, e isso está sendo elevado ao quadrado. E eu estou fazendo isso de propósito para a gente lembrar de todas as propriedades de potenciação. Certo? Então, aqui vai ficar 18 vezes 7, não faço ideia de quanto é que é. Calculadora. Quanto? Se elas fazem 63 vezes 2. 126. 9 vezes 7 vezes 2, 126. Então fica 126 sobre 25, que multiplica. E agora a gente vai brincar com todas essas propriedades de potência. Quando eu tenho
Bases iguais, a gente vai pegar a base, repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. E aqui no denominador, quando eu tenho o expoente do expoente, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 2. Tá certo? Então, 126 por 25 dá aproximadamente 5. Então, isso aqui dá aproximadamente 5, tá? Que multiplica 10 elevado a menos 12 mais 9 dá menos 3. E a potência de base 10 que está no denominador, a gente vai levar para cima trocando sinal. Certo? Então, isso vai ser multiplicado por 10 elevado a 2. Tá? Então, no final das contas, eu vou repetir a base, vou somar os expoentes, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Isso aqui dá 0, não, isso dá 5. 5 vezes 10 elevado a menos 1, e essa força é medida em newtons. Certo? Pronto. Esta foi a última vez que eu fiz essa conta tão detalhada desse jeito. A partir de agora é com vocês, pessoal. A partir de agora é com vocês. Propriedade de potenciação, tá? Não é para a gente estar quebrando cabeça com isso nessa altura do campeonato. Tá bom? Qual vai ser a força que a carga 3 está fazendo sobre a carga 1? Vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 4, que já estou fazendo o módulo, já estou fazendo direto, tá certo? 4 vezes 10 elevado a menos 6, vezes... Opa, de novo, mesma coisa, né? Aqui é 7. 7 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 0,5, 0,5, tudo isso elevado ao quadrado. Então, fazendo logo essa conta direto, tá? Fazendo essa conta direto, é 126 vezes 2, né? 126 vezes 2, 252 dividido por 25, isso aqui dá 10,08. Os expoentes de base 10 se mantêm, então o resultado vai ser o mesmo. Então, isso aqui é 10 elevado a menos 1 newton. Então, uma força dá 1, né? Essa força dá igual a 1, e essa força dá igual a meio. Certo? Beleza. Isso é a resposta final? Não. Não. Agora você vai ter que calcular o vetor resultante, certo? Através da soma vetorial desses vetores. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer isso para cá. Vou trazer isso para cá, só para a gente poder desenhar melhor, para ter espaço, tá, pessoal? E aqui vai ser a força resultante. Esse aqui é a força resultante. Beleza. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou calcular agora essa força resultante? Lei dos senos, lei dos cossenos. Quem vocês preferem? Para a lei dos cossenos... Não, porque para aplicar a lei dos senos eu tenho que calcular todos os ângulos, todos os 3 ângulos desse triângulo aqui lá, desse triângulo aí, né? Deixa eu ver aqui o seguinte. Uma força 2 vezes a outra. Então, para aplicar a lei dos cossenos, eu precisaria determinar, para aplicar a lei dos cossenos, eu precisaria determinar
quem é esse ângulo θ, bem aqui entre os dois vetores, certo? Vamos lá, relembrar as aulas de trigonometria. Como é que eu determino quem é esse ângulo θ? Se eu tenho que o ângulo interno é de 60... Tá, vamos lá. Certo, θ é igual a 120. Como o triângulo é equilátero, esse aqui também é 60 graus. Certo? Esse ângulo todinho, eu vou escrever de verde, que é para vocês entenderem. Como isso aqui se trata de uma reta só, né, a reta que liga as cargas 1 e 2 até o vetor, então esse ângulo verde todinho aqui, ele vale 180 graus. Certo? Então, daqui a gente determina que o θ é igual a 120 graus. Só um pedacinho que é. Não, eu tô desenhando o θ. Eu estou desenhando o θ entre esses dois vetores. Sai. Só um pedacinho. É só porque eu coloquei ele mais acima, mas o θ eu quero que seja entre os dois vetores. E aí você faz a aplicação da lei dos cossenos. Que a lei dos cossenos diz o seguinte: o vetor resultante é igual a raiz quadrada do vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ. Certo? E aí eu tenho que F1 pode ser F de 2 para 1, F2 pode ser F de 3 para 1, o θ a gente determinou que é 120. Certo? Bora lá, vamos fazer esse troço. Só não tem muito espaço, né? Mas vamos lá. Vou salvar isso aqui. E vamos aplicar a lei dos cossenos. Força resultante é igual a raiz quadrada de F de 2 para 1 ao quadrado mais F de 3 para 1 quadrado menos 2 vezes essas forças vezes o cosseno de θ. Tá? E aí eu vou fazer essa força resultante como sendo raiz quadrada de 0,5 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 0,5 vezes 1 vezes o cosseno 120. E aí vai me dar que essa força resultante vai valer quanto? Raiz quadrada de 0,5 ao quadrado mais 1 ao quadrado, não importa, menos 2 vezes 0,5 dá 1 vezes 1 também não importa, menos o cosseno de 120, e menos com menos vai dar mais, isso aqui vai ser igual a 1,32 newton. Tá? Beleza? Como é que tá a galera de casa aí? Tá dando certo, viu, professor? Dando certo, né? Professor, depois o senhor vai colocar atividades assim para a gente resolver, Vou sim. Tem umas listas separadas aí. Fiquem atentos no Moodle, tá bom? Todo o material, os slides da aula, essas anotações que eu estou fazendo, você vê que eu salvo tudo, tá? E eu jogo tudo no Moodle depois, tá? Então, a aula que está sendo gravada,
Eu jogo no YouTube, depois jogo o link lá no Moodle, tá? Então, o Moodle vai ser onde vocês vão ver tudo da aula com relação ao material. Beleza? Então, fiquem atentos no Moodle. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Professor. Turma, seguinte. Com relação ao trabalho de APS, eu já recebi um grupo, tá? E já escolheu o tema de energia eólica. Então, para vocês que estão em casa, deixa eu só parar aqui a apresentação, para ajeitar essa tela aqui. Para vocês que estão em casa, o tema de energia eólica já não está mais disponível. Por favor, formem logo os grupos e me avisem. Tá certo? Me avisem. Beleza? Através do Moodle também, pessoal, vocês têm como falar comigo, certo? Lá tem um chat. Eu tento, tá? Eu juro para vocês que eu tento olhar uma vez por dia. Bom? Então é por lá que a gente vai conversar. Tranquilo? Bom, Show de bola. este assunto, vocês vão ver, né, que nesse comecinho de eletricidade, vocês vão ver que esse caso, por exemplo, de força eletrostática, em várias situações é muito mais chato calcular o vetor resultante do que realmente achar o valor dessas forças, certo? Porque para calcular o vetor resultante, a gente recai nessas situações de aplicar a lei dos senos, lei dos cossenos, onde, né, o vetor resultante ele foi mais fácil, quer dizer, os vetores individuais eles são mais fáceis de encontrar, porque basta aplicar a lei de Coulomb. Tá certo? Com relação a isso aqui, até aqui, alguma dúvida? Não, viu, professor? Tá tudo tranquilo? Professor, Oi. só pode me tirar só uma dúvida daquela força 3 para 1? Deixa eu apresentar aqui, de novo aqui. Caiu aqui e não deu para me ver, não. O senhor disse que o resultado é o mesmo? Ou esse resultado é o mesmo? Não, Não, ele é 2 vezes maior. Tá aqui, ó. Isso que eu estava pensando, 250 e pouco, não é isso? Deixa eu botar isso aqui de vermelho, só para a gente ver. Na verdade, tá, se a gente for comparar essas duas configurações de carga, a carga 3, ela é 2 vezes maior do que a carga 2, tá certo? A carga 3, ela é igual a 2 vezes a carga 2, correto? Correto. Como as distâncias são mantidas iguais, o que vai ocorrer com a força de 3? A força de 3, né, como as distâncias são mantidas iguais, como D2 é igual a D3, então, necessariamente, a força de 3 é 2 vezes maior do que a força de 2, tá bom? Que foi o que ocorreu. A força 3 deu 10 vezes 10 a menos 1, né, 0, deu 1, enquanto a força 2 deu 0,5. Uma força é 2 vezes maior que a outra. Tá? Tá, entendi. E aí, nessa situação, né, a gente realmente tem que apelar para a lei dos cossenos para poder calcular qual é essa força resultante. Show de bola. Obrigado, professor. Tranquilo? Tranquilo. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma consideração a fazer, eu vou continuar com o conteúdo, tá bom? Seguinte. Temos agora o campo elétrico, onde cada carga individualmente, numa região próxima do espaço,
ela vai aplicar um campo elétrico, tá? Semelhante a um campo gravitacional, tá bom? Então, antes da gente começar aqui a parte de campo elétrico propriamente dito, vem para cá. Quando a gente fala em força, força mesmo, lá da lei de Newton, quando a gente fala em força, basicamente, nós temos dois tipos de força. Uma força de contato e uma força de campo. Espera aí. Deixa eu sair daqui. Vou sair desse cara aqui. Encerrar a apresentação de slides. Vem pra cá. Agora eu venho para cá. Viu o que o pessoal está vendo? Pronto, agora o pessoal está vendo isso aqui, beleza. Então, quando a gente está falando de força, basicamente eu tenho duas situações. Eu tenho uma força de contato e tenho força de campo. O que é uma força de contato? Realmente você encosta no objeto para poder realizar um deslocamento. O que é uma força de campo? Não há contato. Tá? A força de campo é toda a força que atua, que não é uma força de contato. Tá bom? Então, só para desenhar isso aqui, para ficar claro do que eu estou falando, se eu tenho um bloco de massa M e eu quero acelerar esse cara, eu realmente tenho que aplicar uma força, eu tenho que empurrar ou puxar, tá? Necessariamente eu tenho que realizar um contato para aplicar a força. Ah, professor, posso ligar um cabo, mas você só puxa o cabo na hora que você encostar nele. Então, necessariamente você precisa realizar um contato, tá? Quando a gente está falando de uma força de campo, a primeira coisa que vem à mente é o campo gravitacional da Terra, tá? Então, se eu tenho a Terra mal desenhada que só, e tem um objeto que está nas proximidades do campo gravitacional da Terra, esse objeto ele vai ser puxado para o centro da Terra, porque ele está na região do espaço onde a massa da Terra realiza um campo gravitacional, puxando esse objeto através da aceleração da gravidade. Certo? Só que outra força de campo que a gente tem é a força eletrostática, onde se eu tiver uma carga 1 positiva e uma carga 2 negativa, vai ocorrer uma força de atração entre essas duas cargas, mesmo não havendo o contato, mesmo elas estando separadas por uma distância d. Então, existe a força, mas ela não é uma força de contato. Força eletrostática é uma força de campo. Então, de modo similar, né, eu posso fazer uma comparação de que a força eletrostática está para o campo elétrico, assim como a força peso está para o campo gravitacional da Terra. Tá? Então, são forças de campo que atuam em relação à distância. Só naquele exemplo, naquele slide lá que eu mostrei, a força eletrostática, ela é uma força de campo da forma K vezes a multiplicação das cargas sobre a distância ao quadrado, enquanto a força gravitacional é uma constante gravitacional vezes massa 1 vezes massa 2 dividido por distância também elevado ao quadrado. Quando a gente aplica massa 1 para a Terra numa região nas proximidades da superfície da Terra, é daqui que vem o valor da gravidade como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado.
certo? Quando a gente pega a massa da Terra, substitui a gravidade da Terra, o raio da Terra, né? É daí que vem o valor de metros por segundo ao quadrado para aceleração da gravidade. Beleza? Então, é força de campo também. Então, dito isso, a gente também tem uma situação onde eu tenho que levar em consideração a existência de um campo elétrico, tá? E para a gente estudar o campo elétrico, pessoal, eu vou pegar uma carga e vou atribuir o seguinte: nas proximidades de uma carga positiva, eu tenho o que é chamado de um campo de afastamento, tá? Uma carga, eu vou desenhar isso aqui por cima mesmo, porque ficou pequeno, tá bom? Então, numa carga positiva, eu tenho um campo de afastamento, e numa carga negativa, eu tenho um campo de atração. Opa! Pronto. Faz negócio direito. Só ajeitar aqui, tá? Aqui eu tenho um campo de atração. A comparação que a gente pode fazer é o seguinte: imagina que a Terra é uma carga negativa e todo objeto que for passar nas suas proximidades vai ser atraído pelo campo gravitacional da Terra, né? Então, essa carga negativa, né, vai causar um campo de atração para todo objeto que passar nas suas proximidades, ele vai ser atraído, puxado pela Terra. Tá bom? E aí, pessoal, a gente pode definir o campo em função da força eletrostática que uma carga de prova sofre ao se aproximar das regiões daquele campo. Imagina o seguinte: eu tenho uma carga grande que está gerando um campo elétrico em uma determinada região. Para que eu determine que existe um campo lá, eu tenho que medir a força que uma cargazinha Q minúsculo está sofrendo ao se aproximar dessa região. Então, eu só consigo determinar... Tá, deixa eu fazer de novo uma analogia com o campo gravitacional. Imagina que você está perdido no espaço, totalmente isolado. Nessa situação, você está em repouso, porque a força resultante sobre você é igual a zero. Para saber se você está se aproximando de um planeta, ou de um sol, buraco negro, qualquer coisa, você vai estar sofrendo uma força na hora que você está se aproximando de um campo gravitacional. A mesma coisa a gente pode aplicar aqui para a carga. Para que eu determine que em uma região existe um campo elétrico, eu vou pegar uma cargazinha, chamada carga de prova, e vou levar até essa região. Se houver uma força eletrostática, é porque naquela região existe um campo elétrico. Então, eu posso escrever o meu campo elétrico em função da força que a carga de prova está sofrendo em uma determinada região. Ou seja, a força eletrostática é função de uma carga em uma região onde existe um campo elétrico. Então, dito isso, o campo elétrico pode ser calculado como sendo a força dividido pela carga. Tá? A carga de prova, essa carguinha pequena que eu estou aferindo o meu campo elétrico. Então, dessa forma, eu posso escrever que o campo elétrico gerado por uma carga maior, ele é calculado como sendo uma constante eletrostática vezes a carga maior que está gerando aquele campo elétrico, dividido pela distância elevado ao quadrado. Tá? Aqui no slide eu coloco R, mas vamos simplificar, vou dizer, para facilitar, eu vou escrever sempre D mesmo, tá? Para relacionar com
distância. E aí temos o seguinte: qual é a interação, tá? Qual é a interação da carga de prova, né, que ela pode ser positiva ou negativa, com o campo elétrico? Então, se eu tenho uma carga positiva que gera um campo de afastamento, se eu aproximar dessa carga positiva uma carga de prova também positiva, ela vai sofrer uma força de repulsão. E se eu aproximar do meu campo elétrico de repulsão uma carga de prova negativa, ela vai sofrer uma força de atração. E aqui a gente tem que verificar o seguinte: eu não escrevi, mas deveria. Tudo isso aqui é olhado do ponto de vista vetorial. Por quê? Porque o sinal dessa carga de prova, o sinal, deixa eu mudar aqui a cor. Tinta, tá aqui, pronto. O sinal dessa carga de prova vai mudar o sentido do vetor. Se essa carga for negativa, isso indica que a força vai estar no sentido contrário do campo elétrico, que novamente é o vetor inverso. Se você multiplica um vetor por um sinal negativo, você está mantendo a direção, mas está mudando o sentido. Assim, pessoal. Só um minutinho, tá? Só para explicar isso do ponto de vista vetorial. Vamos trazer para cá. Vamos lá. Eu tenho, vamos falar aqui de campo elétrico. Imagina a seguinte situação: eu tenho uma carga de prova grande, né, suficiente, e ela está gerando neste ponto aqui um campo elétrico de afastamento. Certo? Isso gerado por essa carga Qzão. Se nesse ponto, onde existe um campo de afastamento, eu aproximar uma carga negativa, por exemplo, tá? Se eu aproximar aqui uma cargazinha de prova, e eu vou pegar essa carga como sendo negativa, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que a força eletrostática vai estar no sentido oposto ao campo elétrico. Vetorialmente, você pode interpretar dessa forma. Ó. Vetorialmente, você pode interpretar dessa forma. Se eu tiver um vetor A qualquer, eu posso operar esse vetor de várias formas. Uma das formas de operar esse vetor é multiplicar por um escalar. Certo? E aí, se eu quiser um vetor, vamos supor, se eu quiser o vetor 2A, o vetor 2A seria um vetor na mesma direção e no mesmo sentido, com um módulo 2 vezes maior. Agora, se esse escalar for um número negativo, o que ocorre? Ocorre que eu vou manter a mesma direção, certo? Eu vou manter a mesma direção, porém, eu vou mudar o sentido. Então, se eu pegar esse vetor e multiplicar por -1, ele vai ser um vetor de mesmo módulo, mesma direção, porém, sentido contrário. E essa multiplicação por escalar é justamente o que ocorre na equação da força em função do campo elétrico. A carga é o meu escalar. E o vetor campo elétrico e o vetor da força vão ser os vetores que a gente vai ter. Certo? Então, se essa carga for negativa, a força vai estar no sentido negativo, no sentido contrário do campo elétrico. Tá certo? E se essa carga for positiva? Vamos pegar aqui uma outra carguinha, sendo ela positiva. Então, nessa situação,
a força vai estar na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Tá? Ah, professor, e se for um campo de... Se for uma carga zona negativa que me gera em uma determinada região um campo elétrico de atração, de aproximação. Aqui está o meu campo elétrico. Se eu tiver uma carga positiva, se eu colocar aqui uma carguinha positiva, o que vai acontecer? A carga vai ser atraída, ou seja, o vetor da força vai estar na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo elétrico. E se for uma carguinha negativa, o que vai ocorrer é que a força vai estar no sentido contrário ao campo. Tá certo? Então, olhando para essa equação do ponto de vista vetorial, a gente já determina, já mata essa situação de direção e sentido. Certo? A gente já pode ver esses casos que ocorrem, né? Se o campo é de atração e a carga é positiva, né? Vamos lá. Campo de atração e a carga é positiva, então essa carguinha vai se dirigir na direção da carga maior, ou seja, ela vai sofrer uma força porque ela está numa região do espaço que possui um campo elétrico. Tá? E aí, lógico, dessa equação, da equação da força, né? Da equação da força, como sendo constante vezes carga sobre distância ao quadrado, se eu isolar nessa equação, né? Se eu fizer o seguinte, né? Daqui, se eu fizer o seguinte, que o campo é força, botar em módulo, tá? Aqui é força sobre carga, então eu posso escrever que força sobre carga é igual a constante vezes a carga maior sobre a distância ao quadrado, e a esse cara aqui eu dou o nome de campo elétrico. Tá? Então, meu campo elétrico de uma carga maior, né, de uma carga zona grande, que está influenciando uma região do espaço, ele é determinado como sendo a carga, constante vezes carga sobre distância ao quadrado. Que distância é essa? É a distância entre a carga e o ponto onde você está avaliando se naquela região existe um campo elétrico. Certo? Ok? Então, eu posso determinar. Se aqui eu tenho uma carga, eu posso determinar qual é o campo nessa região, qual é o campo nessa região, e por aí vai. Então, essa distância vai ser sempre a linha reta entre a carga e o ponto onde você está avaliando a existência do campo elétrico. Diz. Quer perguntar, não? Tranquilo. Qual é a diferença do gráfico da força elétrica para o campo elétrico? Nenhuma. Né? A situação que a gente tem é a mesma. Tá? Se eu quiser graficar gráfico do campo elétrico, a situação que a gente tem é a mesma. Tá? Comportamento da curva é similar ao que a gente tinha antes. Só que a diferença agora é o campo elétrico aqui no eixo e aqui é a distância dele. Então, nessa situação, a gente tem também uma assíntota nos dois eixos, de modo que nunca vai cruzar o eixo, tá? E aí a gente tem essa situação. Para uma determinada distância D, isso equivale a um determinado campo elétrico. Se eu variar a distância, né, se eu mudar aqui a distância, eu vou ter
valores de campos elétricos diferentes. Oi? Só salvar isso aqui. Voltar o slide. Pronto. As minhas anotações, né? Tá, vamos lá. Peraí. Só um minuto. Esse? Como é que... Deixa eu ver aqui galera que tá em casa. Beleza, todo mundo aí. Vamos em frente. Bom, o legal agora é a gente verificar o seguinte. Eu tenho um campo elétrico de atração para uma carga negativa, tenho um campo elétrico de afastamento para uma carga positiva, mas eu posso ter uma configuração, tá? Eu posso ter uma configuração de linhas de campo elétrico quando eu tiver uma configuração diferente de cargas. E quando a gente fala em linhas de campo elétrico, é uma representação gráfica de como se comporta o campo elétrico em um determinado ponto. E para você saber como é o campo elétrico em uma determinada região, onde você tem um desenho de linhas de campo, basta que você escolha um ponto e determine uma reta tangente a essa linha. E nessa tangente, a linha de campo é onde você vai estar determinando qual é o campo elétrico resultante naquela região. Tá? Assim. Vamos pegar... Só para... Vou fazer essa brincadeira. Eu vou pegar essa figura aqui, tá? Eu vou pegar essa figura aqui e vou trazer para cá para eu poder desenhar em cima, tá certo? E aí eu quero aumentar isso aqui. Pronto. Vamos determinar para esses 3 pontos ABC qual é o campo elétrico resultante, tá? Nessa região. Para facilitar a minha vida, certo? Porque eu tenho que determinar isso para saber a direção do campo elétrico, eu vou atribuir uma carga de prova positiva. Tá certo? Então, nos pontos A, B e C, que mostra as linhas de campo geradas por 2 cargas positivas, eu vou colocar cargas positivas também. Tá bom? Então, vamos lá. Na hora que eu colocar uma carga positiva no ponto A, ela vai sofrer uma força de afastamento. Vamos fazer assim. Ela vai sofrer uma força de afastamento gerado, né, vai sofrer um campo de afastamento naquele ponto, gerado por essa carga positiva mais próxima, e vai sofrer uma força de afastamento gerado por essa carga mais distante. Só que ela vai ter um módulo bem menor, né? Se eu aumento a distância, isso vai fazer com que o campo elétrico seja bem menor. Traça essa resultante, esse vetor resultante vai estar apontando mais ou menos nessa direção, tá? Gerando um campo elétrico resultante nessa situação. De forma similar, você pode ir acompanhando as linhas de campo. Você vê que se eu traçar, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui e traçar uma reta tangente a esse ponto, que está muito próximo do ponto A, eu vou ter um campo mais ou menos na mesma direção, no mesmo sentido. Certo? O que vai acontecer no ponto B? Se eu traçar uma reta tangente a essa linha de campo, esse campo resultante vai estar mais ou menos nessa direção. E ele vai ser formado, né,
pelo campo que está sendo dessa carga mais próxima, que vai estar apontando mais ou menos para cá, e em relação a essa outra distância aqui, vai estar apontando mais ou menos para cá, assim faz a resultante. Entre esses dois, você vai ter mais ou menos seguindo essa linha de campo, tangente à linha de campo. No ponto C, se esse ponto C for exatamente o ponto médio entre essas duas cargas, esse ponto resultante pode ser igual a zero, porque eu teria um campo apontando para uma direção, o campo apontando para a direita da carga da esquerda e o campo apontando para a esquerda da carga da direita. O resultante, né, o somatório, daria igual a zero. Mas na situação única e exclusiva de ser exatamente o ponto médio. Porque na hora que você variar a distância, né, se eu trouxer mais para próximo de uma do que da outra, na hora que eu mexer na distância, você já está mexendo no valor dos campos. E aí você já tem que um campo já se torna maior que o outro. Como é o caso desse terceiro exemplo aqui, ó. Nesse terceiro exemplo, se eu colocar que uma carga é maior que a outra, já vai mudar completamente a configuração desse campo elétrico, tá? E aqui, pessoal, só para mencionar, a situação específica onde eu tenho cargas de mesmo módulo, porém de sinais diferentes, a isso se dá um nome especial que é chamado de dipolo elétrico, tá? Um dipolo elétrico são cargas iguais de sinais diferentes. E aí eu tenho o campo de afastamento da carga positiva próximo ao campo de aproximação da carga negativa. Certo? Então, o que a gente vai ver é essa configuração de linhas de campo. Tá? E a gente pode brincar fazendo a seguinte analogia. A carga positiva é uma fonte de campo, enquanto a carga negativa é um sumidouro de campo. Então, todas as linhas de campo saem da positiva e acabam na negativa. Tá? A gente pode fazer essa analogia. E em qualquer ponto que você quiser pegar, basta traçar uma reta tangente e você vai estar determinando qual é o campo elétrico naquele ponto. Tá? Se eu quiser pegar esse ponto, ele vai ser um campo de afastamento que está mais próximo da positiva do que da negativa e assim vai. Tá bom? Me diz só o teu nome para eu te dar a presença. Mariana. Beleza, Mariana. Galera, estou cansado. Agora essa é com vocês. Deixa eu fazer o seguinte. Como é que eu faço aqui para mudar? Também não vai ter como. Deixa eu fazer assim. Não, mas ainda tem coisa. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou trazer esse exercício para cá. Aquele fazer. Turma, o pessoal que está acompanhando aí, o pessoal que está acompanhando aqui online, faz o seguinte para mim, só para que eu faça a chamada de modo mais automático, só para a gente fazer o teste, escreve para mim a palavra presente,
sem letra maiúscula, sem nada, do jeito que está aqui. Só para ver se dá certo. Só para ver se essa extensão aqui está funcionando ainda. Pronto, aí quando terminar a presença da galera aqui, eu faço a presença de vocês, a gente finaliza aquele exercício e encerra por hoje. Muito bem, obrigado. Vou tirar um print aqui também, só para eu. Pronto, isso aqui. Vou tirar um print aqui. Vou salvar presença dia 17/8. 17/8. Agora volta lá o exercício. Antes da gente... anota aí para vocês tentarem resolver, aí eu faço a chamada de quem está aqui, tá bom? Aí dá 19, ou era aí? 10 elevado a menos 19. É, porque a carga elementar, que é a carga de um elétron. Fazer a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou aumentar essa figura. É melhor de trabalhar, né? Deixa eu ver como é que eu faço. Aqui para mostrar todos os pontos. Eu consigo exportar isso aqui. Assim, com todos os usuários selecionados, eu quero exportar isso aqui para um arquivo. Dá certo. O negócio aqui é legal. Gostei. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou... Pronto.
E sobrenome sai. E-mail de vocês também sai. Aí aqui é nome e aqui vai ser data. Aqui vai ser a data 17/8. E aí eu pego isso aqui e organizo, classifico por de seleção. Pronto. Não, sem o nome. Sem o nome. Por isso aqui. Pronto. Agora seleciona tudo. Agora eu classifico por nome. Beleza. Aí aqui eu aumento uma. Aqui é nome e aqui é a data. 17/8. Beleza. Quem está aqui hoje? Oi? Érica. Presente. Hã? Não, vamos fazendo assim que eu vou varrendo que vai mais. Oi? Francineudo. Francineudo, presente. Tu? José? José Felipe, presente. Oi? Pedro. Pedro. Pronto. Cauê. Oliveira. Ok. Tu, Fer? Daniel. Ok. Marina. Ok. Oi? Hilton. Emanuel. Ok. Elias. E José Wilton. José Wilton. Pronto. Mariana. Muito bem lembrado. Obrigado. Mariane, né? Não. Mariane, né? Agora eu vou salvar isso aqui com outro nome. E aí eu pego a lista do pessoal que respondeu aqui. Deixa eu ver só aqui uma coisa. Não quero. O negócio não está no lugar certo. Olha, tem hora que essas extensões do Chrome funcionam, depois que para de funcionar, é uma bagunça. Mas eu quero ver o seguinte. Tá, vou fazer logo isso, porque senão eu me perco e depois não vem, né? Caio. Peraí, quero fazer assim. Caio. Tá presente também. Aí, Daiane tá presente também. Eugênio. Eu tenho que fazer isso aqui, pessoal, porque senão, quando chega no final do semestre, eu tenho que lançar a nota e lançar presença, aí eu me ferro todinho para fazer isso. Roberto, Sérvulo, tá 2 vezes, não sei porquê, e Thaís Antunes, pronto. Aqui eu vou salvar como eu quero salvar no meu Dropbox. Frequência. Oi. Dê logo aí. Pronto, já deu problema. 2 de energia solar. Não. Resolvam. Já foi energia eólica. É. Não, mas aí
Peraí, só um minutinho aqui, rapidinho. Galera, eu vou fazer o seguinte. Tem esse exercício. Só mostrar aqui a tela. Pronto. Tem esse exercício aqui, tá certo? Que eu vou deixar para resolver ele no começo da próxima aula. Tá bom? Vou até salvar aqui logo. Vou até salvar logo aqui. Que é para anotações 11. E aí eu vou encerrar a aula por aqui. Tá bom? Na próxima aula eu faço uma revisãozinha rápida e começo por esse exercício para a gente revisar o assunto, explicar um pouco mais sobre o campo elétrico, tá bom? Na próxima aula. Então, vamos encerrar por aqui, tá joia? Até semana que vem. Um abraço, que eu tenho que resolver uma briga agora de APS aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Falou. Professor,